Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que castio? Porque castio lembra questionar. Porque questio em latim quer dizer pergunta, quer dizer questão. E aí, secretária, gostou do nome? Adorei, maravilhoso. A princípio, quero dizer que eu estou imensamente feliz com a sua presença, tá? Jaqueline, a palavra sincero, ela vem do latim. Vem da expressão sincera, né? Para os antigos, sincero quer dizer sem culpa, limpo, tá? Segundo Aristóteles, um filósofo grego, professor de Alexandre o Grande, Aristóteles disse isso 300 anos antes de Cristo, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo eu vou perguntar, por esse motivo eu vou questionar. Na vida pessoal, tá? Quem é Jaqueline Moraes? Eu sou uma mulher extremamente extrovertida. Eu gosto de sol, signo para quem acredita, leonina. Então, assim, ascendente sol também. Então, eu sou uma pessoa extremamente acessível. Eu gosto de gente, eu gosto do ser humano, eu gosto do cheiro de gente, eu gosto de tocar nas pessoas. Eu gosto do ser humano. É, tenho, eu sou cristã, né, protestante já há mais de 30 anos, e eu tenho essa coisa da imagem e da semelhança. Então, assim, quando você toca no ser humano, quando eu olho para você assim pertinho, eu tô diante da imagem e da semelhança, independente de crenças e tudo mais. Jaqueline, eu quero que as pessoas saibam, na vida pública, quem é Jaqueline Moraes? A Jaqueline é uma mulher militante, aguerrida. Eu luto muito contra a injustiça social. Comecei minha militância muito lá no Camelô, né? Porque lá foi onde eu tive acesso a todos os tipos de mazelas, de fato, da sociedade, até porque eu parei de estudar com 14 anos, né? E meu pai me ensinava, era um nordestino cheio de boas vontades, cheio de boa vontade, cheio de sonhos, mas ele tinha uma coisa com ele assim, ó, a gente só vai ter respeito na vida se a gente tiver dinheiro. Então todo mundo tem que trabalhar muito para ter dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, ele me ensinou a trocar pulseirinha de relógio, aquelas pulseiras de bateria de relógio, aqueles reloginho digital que tinha, né, que era o aqua que podia botar na água, a gente botava o relógio dentro da água e mostrava às pessoas que era prova d'água. Então eu comecei a vender isso e fiquei mais de 15 anos da minha vida na calçada. Então eu tinha muitos questionamentos, ali mesmo me veio os quests, né, o questionamento. Por que as pessoas pensam a nossa vida numa sala de ar-condicionado e depois só querem impor? Ó, vocês terão um camelódromo assim lá na ilha, lá na Ponte Seca. Isso começou a me questionar muito. Eu falei, gente, lá não vai vender para ninguém. Por que eles não vêm aqui? E por que eles não descobrem a nossa realidade? Então, eu tento fazer a política hoje com essa vivência de escutar, de fazer sempre uma oitiva. É isso mesmo que a comunidade quer? Porque eu acredito na política pública da base. A base está fazendo muita coisa, só precisa que o governo potencialize esses talentos que estão aí na comunidade. Você citou o verbo questionar. Perguntar e questionar em português tem sentidos diferentes. Você disse o significado correto de questionar. Da palavra questionamento. O que é perguntar? Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Onde você mora? Né? Cuidado que existem até algumas perguntas constrangedoras. Mas pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. Fulano deu uma informação, Beltrano deu outra informação e essas informações se contradisseram. Você pode questionar. Você fez sabiamente um questionamento interessantíssimo. Mas a minha pergunta tem a ver com a palavra perguntar. Jaqueline, se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem saberia mais sobre ela? Minha mãe. Você pode falar um pouco sobre ela? Minha mãe é minha inspiração. É a pessoa que eu olho, assim, é como olhar um espelho mesmo, diariamente. Porque ela tem uma coisa que eu queria muito ter e que eu ainda também não consegui chegar nessa excelência, que tá tudo sempre muito bom para minha mãe. A minha mãe é uma pessoa extremamente positiva. Isso eu puxo dela, que é essa coisa assim de
olhar as coisas com uma oportunidade. Olhar esse copo, que ele não está totalmente cheio, mas ele também não está vazio. Então, depende muito do meu olhar. E esse meu olhar para esse copo, eu posso dizer que esse copo está vazio, porque ele não está completamente cheio. Mas eu posso dizer que ele está quase cheio e que a gente pode só fazer mais um pouquinho para melhorar. Então, esse é o olhar que minha mãe tem. Se o tempo está ruim, minha mãe diz assim: ô, maravilha, o tempo tá chuvoso, tá maravilhoso. E a gente às vezes diz: o tempo tá ruim, porque tá chuvoso. Por que tá ruim para mim? Mas não tá ruim para o produtor. Então, é o ponto de vista que eu tento buscar dela. Ela é a minha inspiração. Eu saberia falar muita coisa de mim. Lindo isso, parabéns. Jaqueline, a palavra aluno, dizem que a palavra aluno, ela quer dizer ausência de luz, a origem da palavra. Isso é um equívoco, tá? A palavra aluno está ligada ao seguinte sentido, de criança, lactente, né? E por extensão a discípulo. Minha pergunta, Jaqueline, na vida política, porque na vida política, na sua vida pública, porque na vida pessoal você citou a sua mãe, na vida pública, na sua vida política, quem é sua maior inspiração? Quem é seu professor de vida? Renato Casagrande. Fica à vontade para falar um pouco dele. Nossa. Renato Casagrande, eu comecei, só para você ter uma ideia, eu comecei a apoiá-lo sem conhecê-lo. Em Cariacica, ainda balançando a bandeira para os meus candidatos, tinha uma placa grandona, senador da República. Eu falei assim, eu vou apoiar esse cara porque eu gosto da imagem. Era da imagem, eu não conhecia nada sobre ele, eu não entendia muito, não entendia quase nada de política, só apoiava os candidatos, que era uma forma também de trabalhar naquele período eleitoral, porque eu era autônoma, então eu tinha uma fonte de renda, né? E aí, o Renato, eu me lembro até o dia que eu fui nesse comitê grandão e falei assim, hein, eu estou apoiando alguns candidatos, eu quero material desse candidato aí. E aí, a pessoa que estava lá no comitê falou, não, nós não estamos contratando ninguém, não. Eu falei assim, contratando para quê? Aí falou bem assim, não, para trabalhar. Eu falei assim, não quero contratação, eu quero o material, porque eu já estou com os meus candidatos. Eu só quero levar o material dele para eu colocar junto. E eu não conhecia muito bem, eu estava me inserindo nesse mundo, começando a entender, né? Meus 26, 27 anos foi quando eu voltei a estudar. E aí, eu já comecei a partir dali, com o maior conhecimento da política, que eu fui aprendendo aqui, aprendendo uma coisa ali, eu comecei a acompanhá-lo. E, por exemplo, o que eu mais acompanhei foi quando ele foi relator daquela pauta do microempreendedor individual, porque dizia respeito a mim, eu já estava na Associação dos Camelô e estava já, sem conhecer ele, sem nunca ter tido contato, mas já estava discutindo assim, olha, vai vir uma lei aí que vai tirar da informalidade essas pessoas que são informais, o pipoqueiro, o churrasqueiro, eles vão poder ter um MEI, microempreendedor. E essa palavra me soou assim muito bem, porque eu tinha um impacto negativo com essa coisa da marginalização do informal. Foi um trabalho de escola que esses estudantes fizeram, que me deu contato com essa primeira vez, essa palavra marginalização. Eu não sabia que a sociedade olhava para o informal de forma marginalizada, porque eu era informal desde a minha infância e eu sobrevivi daquilo, eu comprei um carrinho velho com aquilo, eu fiz casa com aquilo, eu morei lá em Flechal, minha primeira casa foi em Cariacica, lá em Flechal 2, com o dinheiro da barraca. Por que era marginal? Então, o Renato, ele começou a se tornar essa figura e eu fui acompanhando. Teve um outro episódio, dá tempo de eu contar rapidinho? Outro episódio legal, que aí eu já estava como líder comunitária do meu bairro, também não o conhecia, ele já estava, não me lembro se ele era deputado federal ou senador, não lembro na época, mas teve um evento na UFES. E eu recebi um convite na minha casa. Eu era líder comunitária recém-eleita na comunidade, estava escrito assim, convite à presidente da Associação de Moradores do Bairro Operário. Eu fiquei toda entusiasmada, gente, como que esse pessoal lá de Brasília me acharam? Porque eu não conhecia muito bem o que era, como é que eles faziam isso, né? Hoje eu já entendo que tem toda uma assessoria para fazer esse movimento, mas na época eu não entendia. E para ir na UFES, eu nunca tinha colocado o pé na UFES. Eu nunca tinha colocado o pé numa universidade. E foi a primeira vez que eu fui. Cheguei lá, tinha o Ciro Gomes, estava lá. E estava o Renato Casagrande. Era um evento de prestação de contas do Renato Casagrande.
E o Ciro Gomes fez uma fala assim: vocês aí que são líder comunitário, vocês têm que cobrar dos prefeitos projetos. Tem que ter projeto para ter dinheiro. Foi ali que me despertou. Projeto, eu posso chegar como líder, eu posso ir ao prefeito. Eu fui ao prefeito, depois dessa palestra. O prefeito ouviu a minha fala, disse que teria um projeto do Lula na época, que era do PAC, e eles colocaram, enfim, resumir, foi uma história muito longa, mas eles colocaram no final, a partir desse convite, o meu bairro recebeu 12 milhões e 800 mil do governo federal para pavimentar as ruas. Só tinha uma rua pavimentada no bairro Operário, e esse dinheiro pavimentou todas as ruas do bairro Operário na minha gestão como líder comunitária. Foi mais um contato que eu tive com o Renato Casagrande, acabou ele virando essa inspiração na minha vida. É um cara que gosta muito de construir estrada, pavimentação, e eu fui, de uma certa forma, sem conhecê-lo, beneficiada por um projeto que ele tinha feito. Que legal. Jaqueline, os dicionários dizem que ouvir e escutar tem o mesmo sentido. Na verdade, isso é um erro, é um equívoco. Ouvir significa perceber pela audição. E escutar tem dois sentidos. Escutar tem dois sentidos. Sentido de parar para prestar atenção para ouvir. E escutar também tem outro sentido, de atender a conselhos. Escutar também tem o sentido de atender a conselhos. Minha pergunta, Jaqueline, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? Foi do Renato Casagrande. Você se lembra de algum conselho específico? Jaqueline, depois de eleita vice-governadora, ele me chamou lá no gabinete, me deu um abraço, porque a gente venceu a eleição, nós íamos assumir e passar por um processo de transição. Ele olhou para mim e falou bem assim: eu só quero te fazer 2 pedidos. Não mude quem você é e volte a estudar. Esse volte a estudar me deu assim, abriu um horizonte para mim, porque eu não imaginava nem como vice-governadora se eu ia ter condições de voltar a estudar. E eu voltei a estudar e me formei em 2020 em bacharel em Direito. Já no mandato de vice-governadora, eu fui para dentro da sala de aula. Isso foi para mim o maior aprendizado. Eu falo disso, eu me emociono muito, me emociono de verdade, porque eu tenho esse abraço e esse dia que ele olhou para mim e disse: volte a estudar. As pessoas precisam dessa inspiração. Jaqueline, a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura. Tripalium, 3 paus. Então, era um instrumento de tortura com 3 paus. Então, a palavra trabalho, na sua origem, está ligada à tortura. Trabalhar, torturar. Jaqueline, na sua vida pública, tá? Qual o pior problema que a tortura? É a violência contra a mulher. Hoje, às vezes eu me sinto, às vezes, enxugando gelo, porque você faz várias ações e daqui a pouco você vê uma mulher sendo assassinada, o palco é o mesmo, dentro da sua própria residência, por companheiros de vida, o marido, talvez pelo amor da vida dela, talvez pelo pai dos seus próprios filhos, do seu maior bem, e ver essa mulher perder a vida. E essa violência é uma das coisas que me move e me moveu no meu mandato de vereadora que eu tive, construindo comissões, trabalhando. Não é uma pauta fácil, porque as mãos do governo não chegam com facilidade dentro do palco da agressão. É muito fácil, talvez, para dizer assim: tem um lugar ali que é escuro ou que tem muito assalto, vamos botar câmera de vídeo monitoramento, vamos colocar mais polícia, vamos fazer isso. Mas o palco dessa violência é o quarto do casal, é a cama, é na presença do filho, é com crianças assistindo aquelas brigas, aquelas terríveis lutas. Eu fui uma mulher que presenciei muitas violências. Eu tive um pai maravilhoso, mas que tinha um vício de álcool. E quando ele resolvia brigar, ele já deixou a gente com fome, dormir com fome. Eu, minha mãe, minhas irmãs. Porque ele jogava a comida toda fora naqueles ataques de fúria. E hoje o que mais me incomoda é essa violência. Então, assim, eu tô me doando completamente para essa pauta, porque eu acredito que com transformação cultural, conhecimento, empoderamento das mulheres, a gente consegue vencer. Jaqueline, falecer e morrer tem empregos distintos. O verbo falecer, o substantivo falecimento, está ligado à ideia de efeito natural. Traz de uma palavra aplicando-se mais aos idosos.
O verbo morrer, substantivo morte, pode ser empregado em qualquer circunstância. Minha pergunta, Jaqueline, se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Meu pai. Por quê? Porque eu acho que se ele tivesse tido um pouco mais de oportunidade, ele nem teria morrido da forma que morreu. Meu pai foi assassinado. E à época falaram que foi um latrocínio, mas a gente não teve total resposta. Mas era um pai que, quando não bebia, quando não estava envolvido com muitas dívidas, com muita coisa, ele era um pai muito carinhoso, ele era um pai presente, ele comprava as frutas que a gente gostava de comer, trabalhava na feira, na camelô, mas quando voltava para casa, voltava com banana, com maçã, com coisa que a gente gostava, entendeu? Então, e ele me ensinou uma frase que eu nunca esqueci. Eu já estou até aqui lembrando dele, não consigo segurar a lágrima. Minha filha, em tempo de crise, ou você chora ou vende lenço. Escolha sempre vender lenço, nunca chorar. Mas eu não consigo não me emocionar Não fica à vontade. ouvindo essa frase dele. E ele foi a pessoa que eu herdei essa coisa do empreendedorismo, de acreditar, de fazer. Deu errado, mas vamos tentar de novo, tal. Então, veio dele. E eu falaria assim, pai, como um homem negro, nordestino, que foi para uma cidade grande buscando oportunidade e aos 46 anos foi assassinado. Então, assim, isso me causa muita dor. Jaqueline, dizem que a palavra enfesar está ligada a fezes. Fica à vontade, tá? Lembra que a sequência, as perguntas não foram apresentadas com antecedência. Mas fica à vontade. Mas, sim. Que a palavra enfesar, ela está ligada a fezes, que uma pessoa enfesada está coberta de fezes. Isso é um equívoco, tá? A palavra enfesar está ligada a infessare, do latim, que quer dizer ficar raivoso, ficar hostil, ser hostil. Jaqueline, o que a deixa mais raivosa no dia a dia? A injustiça. A injustiça, né? Injustiça. Eu sou uma pessoa que, assim, eu às vezes peço a Deus, eu faço nas minhas orações, nas minhas intercessões, nas minhas respirações, que eu estou aprendendo também a fazer respiração, mais controle. Quando eu vejo algo que é uma injustiça, ou social, ou de uma pessoa contra outra, eu quero entrar no meio e me dá muita raiva. Eu sinto raiva. E aí, essa raiva eu sempre canalizo para isso, para lutar contra essa injustiça. Não só a injustiça social me dá raiva também, mas assim, me dá raiva várias injustiças que tem na vida de uma pessoa contra a outra, da ofensa, de alguém tratar outro mal, de ver uma pessoa desfazendo da outra. Eu amo o ser humano, como eu falei, então eu não gosto de ver uma pessoa violenta com a outra. Então, isso eu tenho raiva. Às vezes, eu não sabia lidar com isso. Então, quando eu tinha raiva, às vezes, também eu partia para cima. Quando na barraca, eu era meio conhecida como a Jaque quebra-barraco, porque eu pegava um pedaço de pau e corria atrás. Se via que estava aprontando e tal, eu tinha um pouco esse lado. Mas, pela falta do conhecimento, da cultura, isso foi melhorando muito na minha vida. Entendi. Jaqueline, a palavra boato, ela quer dizer um relato falso ou verdadeiro. Então, boato é um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso. E minha pergunta, Jaqueline, já inventaram uma notícia falsa sobre a sua vida? Sim. Pode citar uma? Uma que eu estou processando, a pessoa está lá dentro do processo judicial, que foi um vereador de Vitória, que hoje ocupa o lugar de deputado federal, mas tem um processo correndo contra ele, porque ele potencializou e criou, eu não sei ainda se ele criou, está sendo investigado a notícia, mas que mesmo assim ele potencializou, fez vídeo dizendo que eu tinha fazendas e fazendas, que eu era fazendeira, e de camelô agora, vice-governadora é fazendeira. Isso estava bem próximo ao processo eleitoral, e ele envolvia o governador, dizendo que eu tinha isso, e eu não tenho fazendas e fazendas. E eu não tinha sobrinha nenhuma, que ele disse que tinha uma sobrinha minha. Ele inventou coisas que a minha única sobrinha tem 17 anos, é menor de idade, não é casada com ninguém. Então, assim, porque a mentira, o que ele inventou, esse fake news, era tão, assim,
maldoso que pegou até pessoa da minha família para envolver como se tivesse contando uma história. E a minha única sobrinha tem 17 anos, é uma jovem, não é casada. Então usaram figuras assim para poder inventar isso, e eu estou processando, porque nesse caso eu vou para a justiça e eu vou até as últimas instâncias. Espero que dê tudo certo, que ele seja condenado por essa mentira. Jaqueline, a palavra inteligência, e você tem sabedoria de vida, vem dos termos inter mais legere. Tradução, saber escolher. Para os antigos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer boas escolhas, no sentido original da palavra, tá? Jaqueline, qual foi a melhor escolha da sua vida? A melhor escolha da minha vida foi voltar a estudar. Voltar a estudar aos 26 anos, na EJA, trabalhando de camelô, pegando a apostila, indo lá para a EJA, ali para o centro de Vitória, voltando. Eu levei 8 anos para terminar entre o ensino fundamental e o ensino médio, e eu não desisti, eu fui continuando. Eu acho que um pouco da saudade da escola, de que eu estudei regularmente até a 4ª série, que era a 4ª série antes, né? E eu tinha saudade até do cheiro da comida da escola. O feijão da escola era tão cheiroso que eu tinha saudade. E aí voltar a estudar aos 26 anos, já com filho, mãe solo, trabalhando de camelô, de domingo a domingo, eu fazia as festas do interior, ia Santa Maria de Jetibá, ia para Santa Teresa, ia para Venda Nova do Imigrante, trabalhar nas festas do interior. Então eu trabalhava de domingo a domingo para sustentar a minha família, para ser esse esteio. Meu pai faleceu cedo, eu virei esse esteio da família. Essa foi a melhor decisão da minha vida, que hoje eu ainda estou estudando, né? Hoje eu estou já estou indo aí para casa dos 50, estou fazendo um mestrado agora em Segurança Pública e Direitos Humanos. Parabéns. Jaqueline, a palavra compaixão, a palavra paixão, ela vem do grego e quer dizer sofrimento, tá? Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Compaixão quer dizer o quê? O que sofre pelo outro. Compaixão quer dizer o que sofre com o outro. Minha pergunta, Jaqueline, hoje, por qual segmento da sociedade você sofre mais? Segmento ligado à educação, ou um segmento ligado à saúde, ou um segmento ligado à segurança, ou outro segmento? Existe algum segmento específico? Eu hoje, assim, que eu tenho mais paixão hoje é por essa pauta das mulheres, ela está ligada numa intersetorialidade, tanto na educação, porque o que eu olho, assim, GR, eu olho que nós temos mulheres, nós temos um banco de emprego, vou dizer assim, da empregabilidade feminina. Nós temos um Cine que tem um banco de empregos sendo ofertados no mercado, e nós temos várias mulheres aqui que vão atrás dessa vaga, mas chega lá, ensino fundamental incompleto. Era a minha história dos 26 anos. Ensino fundamental incompleto. Ensino médio incompleto. Porque esse não completar, ele veio justamente por conta dessa necessidade do trabalho, da criação de filhos, mulheres que solo se dedicaram primeiro à família. Então, hoje a minha paixão é pela causa das mulheres. Jaqueline, a palavra dromo é um sufixo, o termo dromo, é um elemento dromo, é um sufixo grego, que quer dizer lugar onde se corre. Então você tem autódromo, hipódromo. Com o tempo, o dromo, esse sufixo grego, perdeu o sentido original. Então, camelódromo, você não está correndo, né? Você está parado vendendo. Fumódromo, você está parado fumando. E sambódromo, você está sambando. Então, dromo perdeu o sentido original. Hoje, dromo significa lugar. Pergunta: onde Jaqueline estava? Em que lugar Jaqueline estava quando recebeu a notícia mais importante da vida? Ai, Jesus, eu tenho tantas notícias importantes, mas assim... Cita uma só, tá ótimo. Para me tornar vice-governadora, foi uma coisa surpreendente. Eu estava num projeto já do partido, a convite do próprio governador, para ser candidata a deputada federal e contribuir, de uma certa forma, com o partido. E eu fiquei com muita vontade disso, e lutar e ser essa voz das mulheres. E, de repente, no último minuto, faltando assim pouco tempo, o Casagrande chega nessa sala do partido e diz assim: gente, daqui a pouco tem a coletiva. Vamos reunir todo mundo aqui porque a gente precisa fazer a coletiva e eu preciso anunciar a chapa.
Nesse momento ele me chama numa sala, tinha várias pessoas na sala, ele me chama sentado numa mesa e frente a frente, como nós estamos aqui, ele diz assim: Jaqueline, você não pode ser candidata a deputada federal. Aí eu cruzei o braço assim: sério? Por quê? Eu estava tão animada, né? Por que eu não posso mais? Ele falou assim: porque eu quero... Eu ainda brinquei, falei assim: cortaram a minha cabeça? Falei desse jeito. Ele falou assim: não, ninguém cortou sua cabeça, não. Eu quero fazer o convite para você ser a minha vice-governadora. Aí eu falei assim: você tá de brincadeira comigo, né? Aí ele falou assim: não, tô brincando, não. Eu quero que você seja a minha vice-governadora. Na hora eu fiquei meio sem palavras, sem chão, eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Peguei o telefone, estava descarregado, e aí eu falei assim: como é que eu vou avisar a minha família? Ele: não, vem cá que nós vamos dar em coletiva. Todo mundo da minha família ficou sabendo pela coletiva, eu não sabia. Foi uma notícia muito surpreendente, foi uma coisa assim que marcou a minha história, que eu vivi intensamente, e eu acho que é uma notícia que eu gosto de falar sobre ela. Muito legal. Jaqueline, existe uma expressão em português chamada enfiar o pé na jaca. É. Na verdade, a expressão original é enfiar o pé no jacá. Jacá com acento no último A. Jacá quer dizer o quê? Cesto, feito de cipó ou taquara. Então, a expressão original era enfiar o pé no jacá, ou seja, enfiar o pé no cesto. E com o tempo a palavra jacá, devido ao pouco uso, ela se perdeu. Hoje é enfiar o pé na jaca. Pergunta, é uma curiosidade, tá? O que você gosta mais de comer ou beber? O que faz Jaqueline Moraes enfiar o pé na jaca? Uma rabada com agrião e batata. Eu adoro comidas muito... Acho que é herança do meu pai, né? Comidas, assim, muito ricas em gordura. O churrasco também eu gosto. Amo churrasco. Amo churrasco. Jaqueline, segundo Sêneca, Sêneca era um filósofo romano que disse o seguinte: a educação exige os maiores cuidados, porque influencia por toda a vida. Verdade. Minha pergunta, Jaqueline, em sua vida pessoal, o que você não quer que seus filhos se esqueçam? Que eles não esqueçam de realmente se dedicar àquilo no tempo certo. Acho que a educação formal, no tempo certo, ela tem tanto valor. Como é que eu quero dizer assim? Eu fiz tudo meio que o contrário, por uma necessidade. Primeiro trabalhar, depois estudar. Primeiro fazer um monte de coisa, construir casa, criar filho, para depois estudar. E hoje eu falo com elas assim, eu tenho 2 filhas, né? E tenho o meu caçulinho, que é o Isaac. E eu falo assim: gente, se eu puder fazer tudo para vocês estudarem na idade certa, no tempo certo do ensino formal, eu tenho certeza que vocês serão muito bem-sucedidos. E é isso que eu quero que eles nunca esqueçam. Eu fiz o contrário por uma necessidade e não menosprezando o que eu fiz porque eu precisava fazer desse jeito. E é mais difícil, depois de você ter filhos, depois de você ter família, você ir para uma escola, você aprender a base, você tem experiência de vida com a sabedoria que a vida te ensina, mas você falta um conhecimento teórico ali, e isso te faz sofrer um pouquinho mais. Entendi. E eu estou passando por isso. Eu chego no mestrado meio que com algumas lacunas, mas eu tenho orgulho da minha história, só que eu posso proporcioná-los melhor, e eu acho que eles têm que valorizar isso, esse tempo de estudar que precisa ser, eles precisam valorizar. Entendi. Jaqueline, a palavra piscina, piscis quer dizer peixes. Quando a palavra piscina foi criada, ela significava viveiro de peixes, tá? Aquário, aqua quer dizer água, aquário era o reservatório de água no sentido original. O que nós fizemos com a evolução da língua? Tiramos os peixes da piscina e jogamos no aquário. Hoje o aquário tem peixe, a piscina só tem o quê? Água. E algumas pessoas, para se divertirem, preferem ficar em casa e contemplar um aquário, ou preferem sair de casa e pegar uma piscina. O que Jaqueline Moraes faz para se divertir? Vou à piscina, amo piscina, mas gosto muito mais de um picolé de coco na praia. Ai, eu amo a praia. Praia, para mim, é o sol, como eu comecei falando do sol. E a praia, assim, se eu tiver uma cadeirinha, um picolé de R$2, e eu já falei sobre isso, o mar é de graça, o picolé só custa R$2 e eu me divirto. E as perguntas têm relação com isso. A próxima pergunta. Jaqueline, o ou em português
sugere alternância ou exclusão, ou uma coisa ou outra. Eu vou fazer breves perguntas, você tem que escolher ou uma coisa ou outra, tá? Então vamos lá. Cozinhar ou sair para comer? Sair para comer. Praia, montanha ou campo? Praia. Academia ou caminhada na rua? Caminhada na rua. Dia de sol ou dia de chuva? Dia de sol. Filmes no cinema ou em casa? Eu gosto de cinema. Café da manhã, almoço ou jantar? Café da manhã. Doce ou salgado? Salgado. Apartamento ou casa? Apartamento. Cachorro ou gato? Ai, cachorro. Tem que mas... escolher um dos dois. Cachorro. Frio ou calor? Calor. Parabéns. Obrigada. Obrigado pela sua história de vida. Fiquei extremamente feliz com a sua presença. Você é uma inspiração. Ai, que lindo. E eu amei o podcast. Que legal, da amei estrutura. tudo. Aprendi um monte de coisa nova. A ideia é basicamente essa, é provocar isso, fazer o simples de forma diferente, de uma forma como nunca se fez, nunca se viu antes, né? Ai, que lindo. Vamos à dica do dia. Qual a diferença entre maioria e grande maioria? Maioria corresponde a, no mínimo, 50% mais um. E grande maioria, 80%, 90%, 95%. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. Que a gente sempre se veja no meio da multidão, que assim sempre seja. Siga o canal, deixa o joinha, ative o sininho. É isso aí. Tchau!